Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson. Dessa vez vocês não vão assistir a um resumo do blog, mas vai ser um vídeo bem bacana também. Tá no ar a coluna Mais Legal de, que é essa coluna onde vocês escolhem qual das resenhas que foi ao ar no mês, nesse caso no mês de dezembro. Vocês queriam que virasse um bate-papo, que uma coisa pra gente comentar um pouco mais, dialogar, pensar, criar umas teorias da conspiração, enfim. E quando o livro escolhido por vocês faz parte de uma série, é claro que eu dou aquela pitadinha falando um pouco da série. Se for o último livro, a gente faz um resumão da série. Se for o do meio, a gente fala um pouco dos antes e o que espera para os próximos. Enfim, o mais legal de dezembro foi um livro que eu fiquei muito feliz por vocês terem votado nele, porque às vezes vocês, vamos dizer assim, vocês me sacaneiam, né? Escolhem os livros que não é possível. Eu ia falar, vamos ver como é que a gente vai sair. Mas eu fiquei muito feliz desse livro. É uma série que é bem queridinha pra mim, vocês já sabem, nunca escondi isso também. E foi um livro que foi uma coisa um pouco surpresa, porque isso não é comum muito de acontecer no mundo de séries, né? Então, o mais legal de dezembro, votado por vocês, foi As Crônicas de Bane, né? Que é o feiticeiro mais famoso, Sex do submundo. Esse livro, ele é um spin-off, não sei se eu posso chamar de spin-off, tá? Mas eu vou usar essa palavra, das duas séries dos Instrumentos Mortais e de Peças Infernais. Ele é um livro que ele veio acompanhando a ideia das duas sagas. Toda a saga ela tem brilhinho, então o livro aqui também tem. Esse livro, ele tá no meio das duas séries. É um livro que eu falei até na resenha que eu não aconselharia no primeiro momento para quem não leu, e eu vou explicar isso com mais calma já já. Manteve essa unidade da série, então é bonitinho pra gente botar na estante, é o mesmo tamanho dos outros livros, né? Porque geralmente o spin-off ele costuma ser menor, né? E isso é ruim. Eu sei que, eu não sei se todo mundo tem um toque na estante, né, gosta de livros. Eu sou da teoria que o livro, a capa tem que combinar com toda a questão da série, né? Porque é muito feio, gente, você bater na estante e olhar um livro maior, um livro menor, uma capa azul, outra laranja, mas assim, não porque é azul e laranja e tal, mas o conceito das capas serem diferentes, entendeu? Não é questão da cor. É que uma é azul porque, sei lá, o cara traz uma capa da Noruega e a outra capa não segue a linha da Noruega, segue a linha do, sei lá, dos Estados Unidos, e não tem nada a ver, entendeu? Eu até entendo que pro autor deve ser muito bacana você ter um livro com diferentes capas ao redor do mundo. E uma vez eu até estava lendo alguns autores, eles diziam que isso era legal, né? Porque geralmente eles recebem o livro do país que é publicado. Então eu acho que se eu fosse autora eu não queria ter o mesmo livro, assim, o meu livro com as capas todas iguais. Eu queria que cada lugar do mundo fosse uma capa diferente. Mas eu sei que os fãs não pensam assim, né? Então, esse livro ele se mantém, questão da capa, questão da unidade. Então, se eu boto bonitinho na estante, eles estão todos lá. Um detalhe bacana no livro que não tem no restante da série, tirando no Codex, que no início de cada capítulo vem uma espécie de história em quadrinho. É o resuminho do conto, capítulo não, do conto. É o resuminho do conto, como se eu falasse assim, o conto vai falar o quê? Sei lá, de magia, ou encontrando, sei lá, um vampiro. O cara faz um resumo de uma das cenas, talvez a cena mais importante, uma cena legal, uma cena louca, e faz faz uma historinha, né, essa primeira parte. Então, por exemplo, essa cena que vocês estão vendo é do Vampiros, Bolinhos e Edmundo Aron. Eu falei errado. Erondale, né, que é essa aqui. Bom, vamos começar primeiro com falar um pouco do livro dentro da história. É meio difícil, eu confesso que esse é um dos primeiros livros, eu não venho outros na mente, se tiver vocês podem me corrigir depois. Que quem ganha o spin-off não é um personagem principal da série, porque assim, o Magnus é um personagem que eu gosto muito, eu adoro o Magnus, tipo, sério, eu acho que se ele não existisse na série ia ser muito chato. Mas geralmente a gente sabe que o spin-off é sempre com fulano, então sei lá, poderia ser aqui na história da Claire antes, como ela conheceu o Simon, ou em algum momento que você não viu no livro, geralmente é um pouco isso.
Só que o Magnus é aquele tipo de personagem que todo mundo gosta dele. Eu conheço gente que não gostou de Instrumentos Mortais, mas gosta do Magnus. Conheço gente que não gostou tanto de Peças Infernais, mas gosta do Magnus. Eu pergunto assim, mas aí não, porque o Will, a Tessa, a Claire, o Jace, é chato, é isso, aquilo. Eu até entendo quando as pessoas falam, porque quando me explicam, eu realmente assim, apesar de eu ter gostado, eu entendo quando as pessoas não curtiram, né? Quando elas me explicam. Só que aí eu falei o Magnus, não, o Magnus é um personagem que eu gosto. Então, quase, acho que assim, 95% das pessoas que leram as duas séries curtem o Magnus. E isso é legal, isso foi eu acho que pra mim foi uma surpresa, porque é um personagem que ele não é o principal, mas sempre que ele aparece, ele passa a ser importante, sabe? E isso é legal, eu gosto muito disso. E aí depois a gente tem essa questão de conhecer um pouco mais, né? Porque o problema pra mim do spin-off e desses contos aleatórios eu acho que quem não é tão fã da série acaba não lendo. Eu já peguei algumas séries que eu não era muito fã, então eu não li esses livros extras. Não fiquei sabendo de nada significativo. É claro que quem é fã quer saber mais, então quer saber quando o cara nasceu, o signo, a data, a hora. A gente começa a querer entrar no meio dessas coisas. O que eu não curto é quando os autores colocam informações que talvez fossem vitais dentro da série em spin-off. Isso eu acho que não é legal. Isso já aconteceu numa outra série que eu li, que muito por acaso eu fui ler o spin-off, né, os livrinhos extras, vamos dizer assim. E aí eu peguei uma informação que eu falei, cara, mas isso não tá muito no principal. E eu acho que quem não lê, quem não for ler esse extra vai acabar perdendo uma informação. Aí eu achei errado. Os livros extras, eles são para somar. Ele não pode ter informação, vamos dizer assim, mais importante do que a da história. A história tem que estar ali, bonitinha. O extra é aquele negócio que a gente quer ver, férias do fulano, né? Coisas aleatórias, momentos que não estão ali. A gente quer ver mais porque a gente é fã. Então quando a gente é fã de alguma série, eu sei que se sair 15 livros daquela série extra, você pelo menos vai ler. Você pode até dizer que não tenha todos, mas você vai querer ler. Então, é o caso dessa série. Aqui, nos 10 contos que a gente tem nesse livro, é tudo a visão do Magnus, né? De alguns assuntos. Alguns assuntos estão diretamente ligados nas duas séries, nos Instrumentos Mortais e no Peças Infernais. Mais em Instrumentos Mortais do que Peças Infernais. Na verdade, tem 1 ou 2 contos de Peças Infernais. Inclusive, um dos contos ele fala sobre o que a Tessa é, né? Porque esse foi o grande momento lá do livro. Então, se você não leu Peças Infernais e quer fugir do spoiler, eu aconselho, é o número 3, se eu não me engano. Eu aconselho você pular esse conto, porque a ordem dos contos, gente, ela não é uma coisa cronológica, tá? Ela não tá narrada de forma cronológica aqui, não. Tipo, o conto 1 se passa muito antes, o conto 2 volta no tempo, aí o outro sei lá, na área de Instrumentos Mortais, aí depois volta muito antes de Instrumentos Mortais, tá entendendo? Então assim, não tem uma ordem, os contos não estão em ordem, então se você quiser pular e depois volta, beleza. Se você for do tipo que fala assim, Andy, problema seu, se você não gosta de spoiler, eu gosto, eu vou levantar o dedo e falar, filho, vai com fé. Eu particularmente não gosto, vocês sabem disso. Então, tanto é que na época, quando eu fui ler esse conto, eu não tinha lido Princesa Mecânica. Eu parei, eu fui ler Princesa Mecânica, terminei de ler Cidade do Fogo Celestial, e aí eu fui terminar de ler os contos, entendeu? Porque eu não queria pegar nenhum spoiler, mas aí é de cada um. Então assim, tem os 2 contos de Peças Infernais, né? Tem uns 3 contos mais ou menos que estão diretamente ligados a Instrumentos Mortais, e esses contos que estão ligados a Instrumentos Mortais, eles são pelo menos até o 3º livro. Então eu acho que se você ler os 3 primeiros livros e for ler a série, você não vai pegar muita coisa. Você vai saber de algumas coisas aleatórias, mas não um spoiler, vamos dizer assim, violento, né? Os outros contos têm coisas a ver do passado dele, tipo, com os outros feiticeiros, com momentos aleatórios na vida dele. Tem um conto que eu achei muito legal, que é como ele conhece o Rafael Santiago, né? Tem uns contos ali falando dos momentos ali da queda e tal, de Instrumentos Mortais também, foi bacana olhar pelo lado dele. O legal é que
é um outro olhar sobre a mesma história. Então isso foi um ponto positivo de eu também querer ler, sabe, as crônicas. Porque é bacana você ver um outro ponto de vista, porque ele é um personagem que ele é meio sarcástico. Ele joga umas pitadas meio, eu não tenho paciência pra pergunta idiota, sabe? E aí ele joga essa pitadinha que você meio que dá aquela risada e fala, caraca, eu acho que eu faria a mesma coisa se eu fosse assim. Então é bacana você ver um outro olhar sobre uns acontecimentos que a gente já viu nos livros anteriores, a conhecer um pouco mais do personagem, né? É um personagem que é muito rico. Eu acho que, sei lá, se a autora quisesse fazer um livro só dele, contar a história só dele, não em forma de conto, mas como uma série, aí eu acho que com certeza renderia muito mais que 6 livros, sabe? Ele conhece muita gente, né? O personagem conhece muitas pessoas dentro da história. Ele é importante, ele sempre foi muito requisitado, seja pelos humanos, seja pelo submundo. Então isso é legal, e tem todo o lado amoroso da vida dele, né? Ele conta algumas passagens disso, então tem uns momentos engraçados no meio de tudo isso. Mas como todo livro de crônica, né, de contos e tal, nem todos os contos são tão legais assim, né? Tem alguns contos que foram mais legais que outros, tem contos que são mais chatinhos que outros, tem contos que você fala, isso foi legal, mas nem tanto. Então assim, a gente tem um pouquinho de tudo, tá? São 10 contos que eu diria que metade são bons, tipo, vale. Uns 2 ou 3 são muito chatinhos e os outros 2 ou 3 aí que sobram, né? Ficam medianos. Então assim, vale a leitura? Vale, pra quem é fã da série, pra quem gosta do personagem, eu acho que vale a pena arriscar. Se você de repente virar pra mim e falar assim, Andy, não sou fã, não curto muito, poli as 2 séries, mas sei lá, não acho que leria mais, eu vou falar, você não tá perdendo nada nesse sentido de história extra, tá? Não tem nada que aqui dentro que você não tenha lido nas 2 séries. Tá? Tem coisas a mais, então assim, tem um outro olhar, tem um detalhe que de repente a gente na hora que tá lendo não presta atenção, e aqui quando você lê de novo aquela mesma cena, você fala, ah, tá, né, a ficha cai, né, é meio que isso. Eu não sei, fazer um parêntese muito grande, eu não sei se vocês viram o Sexto Sentido, mas na época, né, enfim, do filme e tal, não vou dar spoiler não, mas depois eu fiquei sabendo, tipo, toda vez que tinha pessoas mortas, tinha coisas vermelhas em cena. E aí eu fui ver o filme de novo e aí comecei a reparar isso. Eu falava, caraca, como é que eu não vi isso? Tava muito na cara. Então é isso meio que acontece aqui, né? Tem algumas cenas que a gente vê do ponto de vista dele e a gente fala isso assim, caraca, como é que eu não vi isso? Tava muito na cara. Então foi mais ou menos isso. Então eu acho que pra quem curtiu a série, vale. É um personagem, como eu falei, é muito bacana e tal. Eu achei muito ousado da autora convidar 2 autoras que eu gosto muito, da Sarah e da Maureen. Já li outros livros dela, mas eu achei ousado porque as 2 séries a autora não escreve com ninguém. Então assim, por mais que eu sei que uma coisa cai no mundo, vira fanfic e tal, é muito desprendimento você pedir um colega para escrever sobre um personagem que foi você que criou. Então acho que é bacana você ver as pessoas também criando em cima daquilo que foi criado pelo autor, sabe? E você percebe alguns detalhes que aí você, talvez a Cassandra tenha lido e colocado a mão dela ali para dar aquela finalização, claro. Mas foi bacana isso, eu achei bem legal da autora mostrar, porque eu acho que o Magnus no final é esse personagem que todo mundo gosta e ele não faz parte de tempo nenhum, né? Que ele é meio atemporal por N motivos. E aí eu também não vou contar não, quem tá lendo a história já sabe por quê, mas quem ainda não leu, quem ainda tá no meio das séries aí, vai descobrir já já. Então é isso, eu gostei bastante, tá bem legal, né, combinando bonitinho com tudo que a gente já tem das 2 séries. Eu brinco que na verdade não existe Instrumentos Mortais e Peças Infernais, existe uma série chamada Shadowhunters, porque em breve tá saindo uma nova série né, do mundo Shadowhunters com outro nome, mas pra mim é uma grande coisa, porque todos eles são Shadowhunter, então o nome da série devia ser esse. E claro, com certeza o Magnus vai aparecer, porque eu acho, ai da Cassandra se não colocar o Magnus nessa série nova, né? É um personagem que eu acho que quando virou o filme todo mundo ficou muito empolgado, né? Quando o ator foi escolhido, e eu acho que ele ficou bem representado. E tá meio aqui, né, essa aparência também. Então, é isso. Bom,
Como o livro faz parte de uma série, que não é série, né, que eu falei, é meio spin-off, mas se vocês quiserem conferir, embaixo aqui do vídeo tá rolando todos os livros das duas séries. Se vocês quiserem conferir o que eu achei, os meus venenos sobre Instrumentos Mortais e Peças Infernais, para saber o que espera vocês nessas duas séries, beleza? Pode ler, não tem spoiler, vocês sabem que eu não leio spoiler não. E é isso, também, para vocês conferirem. Então, mês que vem eu volto com mais um Mais Legal D. Até lá vão pensando, vão, né, vendo quais são as resenhas que estão indo ao ar no Mon Petit Poisson. No próximo mês eu faço mais um vídeo divertido falando do livro que vocês vão escolher. Vamos ver se eu vou dar sorte, né, como foi esse mês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, dê um curtir no videozinho. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Além do canal no YouTube, o blog também está nas redes sociais, está no Facebook, no Twitter e no Instagram. São minha presença constante soltando os venenos. E é claro, convido vocês para interagir comigo sempre, se divertir, soltar o veneno, falar de livros, filmes, séries e um pouquinho mais, beleza? Super beijo, até o próximo vídeo do Mon Petit Poisson. Tchau, tchau.